Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós vamos dar início ao nosso último capítulo desse quarto bimestre, tá? É o capítulo 30. Ele se inicia na página 171 e a gente vai falar de como a gente pode realizar experimentos na Terra para compreender os seus movimentos, tá? Como são as sombras em diferentes épocas do ano, né? Existe um monumento lá na Inglaterra que são pedras gigantes. Tem até no livro de vocês, na página 172, a imagem dessas pedras, que acredita que ela foi construída há muitos anos atrás e elas identificam as épocas do ano. Com o posicionamento, o alinhamento de algumas rochas coincide com o nascer do sol e o pôr do sol. Então, desde lá de trás, a humanidade cria aparelho e máquina para melhorar a nossa vida e facilitar algumas atividades do nosso dia a dia, né? Acredita-se que os relógios eles são uma das invenções mais antigas, servem para medir a passagem do tempo e guiar a nossa vida para pessoas desde o tempo antigo. Os instrumentos mais antigos para a contagem do tempo é o relógio do sol, que era feito com um gnomon, tá? Esse instrumento consiste em uma vareta reta, fincada verticalmente no chão plano, né? Em um local iluminado pela luz do sol. E ali a gente dava a posição, vamos dizer assim, das horas. Antigamente a gente não tinha certeza dessas horas, mas era as horas sim. O gnomon, ele é um objeto, tá? Que pela direção ou pelo comprimento de sua sombra no plano horizontal indica a altura do sol ou da lua acima do horizonte, por conseguinte a hora do dia, tá? Ao observar o gnomon durante o dia, os antigos astrônomos perceberam que a sombra projetada no chão era mais longa ao amanhecer e ia mudando de direção no comprimento até o sol se pôr. Ao meio-dia, ela estava no seu tamanho mínimo e voltava a se alongar ao entardecer. Quando a sombra estava mais curta, eles definiram a divisão da porção clara do dia em duas partes. E este instante é que foi chamado de meio-dia. A direção em que a sombra estava recebeu o nome de linha do meio-dia ou linha meridiana, tá? A gente pode fazer isso também, no livro de vocês, na página 173, tem até uma imagem, onde a gente pode abrir nossos braços, tá? E a gente pode verificar a nossa sombra. Para onde ela está posicionando, a gente vai ter mais ou menos uma ideia se está mais para o fim do dia ou se está mais para o início do dia. Se está mais para o início do dia é de manhã, se está mais para o fim do dia é de tarde, tá? Qual a relação do gnomon com os movimentos da Terra, tá? Os movimentos da Terra, eles são indicadores de tempo, tá? Que eles eram usados pelos mais antigos. Mesmo sem compreender esses fenômenos, a sociedade primitiva se baseava neles para contar o tempo desde a época remota, lá na pré-história. A rotação da Terra é o marcador de tempo mais notável na natureza, pois pode ser percebida diariamente pelo movimento aparente do Sol. Todas as manhãs, o Sol do lado leste do horizonte e do fim da tarde some do lado oposto, o lado oeste. O período de claridade e escuridão durante um dia define a atividade da sociedade. Por exemplo, um animal, eles realizam atividades durante o dia e descansam durante a noite, tá? Com a descoberta do gnomon, os povos antigos começaram a analisar e interpretar os movimentos do Sol. Aí eles notavam que a sombra projetada pelo gnomon ao meio-dia é mais curta ou quase ausente. Foi aquilo que eu falei antes para vocês, né? Então, nesse capítulo, foi um capítulo bem rapidinho para vocês. Existe aí na página 175 do livro de vocês uma experiência que vocês podem estar fazendo o gnomon de vocês. Não vou cobrar isso, mas é uma brincadeira bem interessante que vocês podem estar fazendo, não gasta nada, é tudo que tem na casa de vocês e vocês vão poder observar o movimento da sombra do gnomon e ter essa ciência
Se tiver mais curto, a gente está no meio-dia. Se tiver mais longo, a gente passou do meio-dia, né? A gente, dependendo de onde a sombra está, mais para o lado oeste ou mais para o lado leste, a gente vai saber se é dia, se é noite. É uma brincadeira bem interessante para vocês fazerem. Então, nesse capítulo, sexto, eu falei para vocês como as sombras são em diferentes épocas do ano, né? A antiguidade, quando a gente viu o gnomo, né? Se está mais perto do oeste, é mais o quê? O que é um gnomo, né? Ele é um objeto. Qual é a relação do gnomo com os movimentos da Terra? Foi aquilo que eu expliquei para vocês, quando a sombra está mais curta, está perto do meio-dia, né? Antigamente eles deram esse nome de meio-dia, por quê? Eles observaram que quando a sombra estava mais curta, estava mais próximo o quê? Do meio-dia, do meio daquele dia todo que eles estavam passando, tá? E o que é mais importante para a gente de tudo isso, desde a atividade, né? A importância que a gente tem é porque a gente sabe que durante o dia a gente tem nossos afazeres e durante a noite é o período que a gente tem para descansar. Espero que vocês tenham entendido a matéria. É um capítulo rapidinho, é um capítulo fácil. Tenham uma ótima semana. Não deixem de fazer exercícios. Um beijo.